De novo, um daqueles meus vídeos sem roteiro e eu não gravo nada faz um tempo. E eu não falo nada faz um tempo. Acontece de eu passar um dia inteiro sem falar nenhuma palavra. Então tem vezes que eu só esqueço como é que fala direito. Isso é um caso, né? Isso é um caso sério. Não muito sério. E, cara, isso é uma coisa bem esquisita de se falar, mas eu tô vivendo um momento agora que é muito confuso. Porque eu tô sentindo ansiedade de falar no microfone, sendo que só tem eu em casa e só eu tô ouvindo. Isso não faz muito sentido. A ansiedade social que é tão maluca que você começa a imaginar que tem pessoas ao seu redor. Incrível. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu já pensava em falar desse assunto faz um tempinho, que é basicamente medo de hospital, medo de médico. É, por aí o assunto, e contar da vez que eu fui tomar benzetacil no ano passado. É, vamos lá pra historinha, a grande historinha. Lá em junho de 2025, por algum motivo, eu tive uma infecção bacteriana na minha perna. Eu não sei qual maldição jogaram em mim, qual das pragas do Egito me atingiu, mas eu tive uma infecção bacteriana na minha perna. Isso deu um machucado muito esquisito. Eu tava com tanta dor nessa perna que eu não conseguia ficar em pé direito. Quando eu fui no banheiro uma vez, eu tive que ir pulando numa perna só, a outra perna, porque eu não tava conseguindo pisar no chão de tanto que doía. E mesmo assim eu tava enrolando pra ir no médico. Eu tava pensando só, vou no postinho de saúde aqui perto. Hahaha, vou marcar, daqui a uns dias eu vou. E a minha namorada não deixou. Ela me impediu de ser idiota. 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 E eu fui pra UPA pra ver o que era essa coisa. Porque eu tava sem conseguir andar direito. E mesmo assim eu tava me recusando, mas ela me convenceu. A Ana tem muito poder de convencimento. Na hora que eu fui sair de casa, eu tirei uma foto pra enviar pra Ana. Mas a minha cara nessa foto tava tão miserável, tão triste, tão ruim, que eu só peguei e tirei outra foto pra enviar. Essa primeira foto virou Lost Media, porque parecia que eu tinha acabado de pisar em 5.000 pregos. Essa era a minha expressão pensando sobre tomar benzetacil. E eu peguei. Essa foi a primeira vez que eu peguei Uber sozinha na minha vida. Antes eu sempre fui com alguma outra pessoa. E deu tudo certo. Ninguém me sequestrou, ninguém explodiu, o carro não capotou. Capotou. Eu tô falando tudo errado. Eu já disse, eu não sei falar. Eu desaprendi essa função na minha vida. Quando eu cheguei na UPA, a unidade de pronto atendimento, eu acho que é isso que significa UPA. Eu cheguei lá, eu entrei no lugar e eu não sabia com quem falar porque eu nunca fui numa UPA, só eu. E eu só fiquei em pé num cantinho esperando alguém notar que eu tava lá. E alguém notou e me disse onde que eu tinha que ir. Se não fosse por isso, eu ia continuar no mesmo canto, esperando alguém notar minha existência. E eu fui lá, expliquei o que estava acontecendo, o que era o problema na minha perna, eu mostrei essa coisa e eu tive que esperar numa filinha por um tempo. E eu estava com muitas preocupações pensando sobre o bezetacil, porque eu sempre ouvi que esse negócio doía muito, que era terrível, uma desgraça. E eu tava na minha cabeça que isso ia ser tipo levar uma facada, pisar num prego enferrujado, cair de joelho no chão. Eu tava esperando uma coisa ruim, muito horrível. Então eu tava torcendo o tempo inteiro pra não precisar tomar a desgraça do bezetacil.
Eu fui para uma salinha, uma moça me fez umas perguntas e depois de olhar como estava a situação, ela falou benzetacil e meu mundo caiu. Eu fiquei um tempo na recepção, naquelas cadeiras de plástico, só pensando que desgraça e reclamando disso no WhatsApp com a Ana. E eu tava sentindo, tava dando vontade de sair correndo. Tava assim, muita, mas eu já tinha gastado dinheiro pra estar lá, então fazer o quê? E também ela ia ficar irritada se eu fosse embora depois de chegar lá. Eu fui pro. Eu não sabia onde que era o lugar para tomar injeção, então eu fui perguntar. E eu demorei para ter coragem de perguntar porque eu não quero interagir com pessoa direito. Eu não aprendi essa habilidade muito bem. Mas depois que eu ouvi onde que era o lugar, eu fui até lá e fui tomar a injeção. O momento chegou, o fatídico momento. E a dor do benzetacil, essa injeção, não é a coisa mais escabrosa do mundo que nem eu tava pensando. Eu tava esperando realmente que ia ser tipo levar uma facada, mas não foi tão ruim a injeção em si, ah, o momento em que entrou o líquido. Só doeu um pouco. O problema foi depois, porque eu fiquei andando, mancando por uns bons minutos, porque ficou doendo tudo da região, mas não era tipo uma dor infernal, tava dando pra aguentar. Todo mundo que eu ouvia falar disso tava dizendo que tava doendo muito, que era horroroso. Tanto de parente conhecido e gente de internet falando que essa injeção era uma coisa muito horrível, mas sinceramente não é tanto assim. Isso resolveu sim a situação depois de um tempo. O machucado da minha perna sumiu. Mas também foi porque eu tomei dois antibióticos juntos disso aí. E esse negócio, cara, tomar antibiótico não é uma coisa muito bacana. Porque esse negócio te desgraça inteiro por dentro e você vai ficar um bom tempo mal. Eu tomei um monte de antibiótico por causa disso e meu estômago tá ferrado há mais de 8 meses. E eu deveria ir no médico perguntar o que que tá acontecendo, mas eu não consigo ir. Eu tenho. É isso, eu continuo tendo medo de médico. Eu queria poder pelo menos ir com a Ana me acompanhando, porque assim eu fico mais tranquila. E depois que eu tomei o Bezetacil, essas coisas, o machucado da minha perna sumiu, ficou tudo bem. E como eu disse um tempo atrás e eu não concluí, isso me fez pensar sobre esse assunto de dor, porque dor é bastante subjetivo, tem gente que vai sentir muito mais do que outras pessoas para coisas diferentes. E para alguém, tomar bezetacil deve ter sido mais diabólico ainda, não só por causa de sensibilidade à dor, mas também por causa do profissional que vai aplicar. Tem tem gente na medicina que parece que acabou de sair da unidade 731 do Japão na Segunda Guerra Mundial, tá querendo te torturar. Esse foi o caso da primeira vez que eu fiz um. Não a primeira vez que eu fiz um exame de sangue, obviamente. Uma vez que eu fiz exame de sangue lá em 2013. Exame de sangue não era para ser algo que dói, mas essa pessoa, dessa desgraça de clínica privada do centro da cidade, enfiou a agulha no meu braço, foi puxar o sangue e por algum motivo tava doendo pra caralho. Tava insuportável no nível de eu ter puxado o braço e duas pessoas terem tido que me segurar. Eu não sei o que aconteceu na vida dessa pessoa, mas eu acho que ela tava querendo descontar
muita frustração em mim. E por causa disso eu fiquei de 2013 até 2024 com muito medo de fazer exame de sangue. Tanto que nesses anos inteiros eu não fiz um único. E quando eu fui fazer exame de sangue de novo, porque um, sei lá, um cara, um clínico geral do posto de saúde me pediu pra fazer isso, eu aceitei. Não doeu, foi perfeito, foi tudo normal. Então, a minha conclusão muito mágica é que faça exame de sangue em postinho público, não confie em clínicas privadas porque lá habita todo o mal do mundo. Cara, eu ainda tenho medo de fazer exame de sangue porque, pelo que eu entendi, depende da sua sorte. Se isso vai ser normal, vai ser completamente indolor do bem, você não vai sentir absolutamente nada, ou se você vai pegar alguma pessoa desgraçada que não tá prestando muita atenção ou te odeia por algum motivo do universo, olhou pra tua cara e decidiu que você vai morrer hoje de angústia. E por causa disso, de- exatamente esse assunto, essa situação do exame de sangue de 2013, eu passei muitos anos com medo de hospital, agulha, todo e qualquer tipo de coisa desse tipo, porque eu criei trauma mesmo com aquela pessoa que fez isso comigo. Não deveria ter doído tanto, mas doeu muito. E eu passei muito tempo com isso na cabeça. Tanto que só agora, recentemente, eu parei para pensar melhor nessas coisas. E uma das coisas que eu pensei recentemente sobre dor é coisa de dentista. Eu tenho um dente que tá quebrado no meio faz uns anos, porque eu tentei abrir uma garrafa na dentada, porque eu não tinha força suficiente nas minhas mãos para abrir aquela garrafa, aquela maldita garrafa de algum refrigerante aleatório. Eu mordi e meu dente explodiu na metade, na diagonal. Não foi legal. Não na diagonal, na vertical, na verdade. E eu levei bastante tempo para fazer alguma coisa a respeito. E em 2025 eu fui numa, como é que é o lugar onde tem dentista? Eu não sei, clínica dentária, dental, eu não sei. Eu fui lá, eu fui lá, fiz uma primeira olhada nas coisas. E eu descobri que eu sou terrivelmente pobre porque era muito caro para fazer todas as coisas. E, e foi isso. Eu não resolvi nada sobre meus dentes até agora. Eu deveria. A situação tá um pouquinho esquisita e eu não quero que piore, porque isso faz eu lembrar de como estão os dentes do meu pai. E isso me traumatiza terrivelmente. Eu não desejo aquilo pra ninguém, muito menos pra mim. Então eu quero resolver isso logo. E o assunto de dor envolvendo isso de dentista foi que eu eu perguntei pra moça lá do lugar como é que funcionava o negócio da anestesia, porque se a anestesia fosse funcional, eu que nem deveria ser, eu acho que não deveria ter tanta gente que fala que dói. E eu tô me perguntando agora se rolou o mesmo caso do Benzetacil, que o pessoal só exagera muito e tá fazendo terrorismo psicológico o tempo inteiro pra fazer eu achar que eu vou morrer naquela cadeira. Então a crise de ansiedade de desmaiar. Ou se. Eu não sei se é o negócio mais horrível do mundo, ou se eu só não vou sentir nada, se eu só não vou sentir quase nada. Eu não faço ideia. Ninguém. O mundo é estranho, as pessoas não estão sendo muito claras. Eu não sei como é que isso deveria funcionar. E como eu não tenho certeza disso, eu continuo com medo de dentista, mas eu quero resolver meus problemas. Então tudo que eu posso fazer no momento é torcer para a anestesia ser muito boa, uma tecnologia incrível e dentista que vai cuidar de mim no futuro, capricha nessa anestesia.
Eu não quero sentir minha boca, o meu rosto pelo resto do ano. Cara, eu não sei se vai. Eu espero que não doa, porque se doer eu vou ficar muito triste. É isso. Eu não acho que eu tenho muito mais a acrescentar, ou se eu falei alguma coisa no mínimo coesa durante esse vídeo. Provavelmente não, né? Mas fazer o quê? Eu pretendo postar um vídeo sobre uma Musume daqui uns dias. Daqui uns dias não definido o prazo, porque eu comecei a escrever esse roteiro uns 10 dias atrás, eu não terminei ele, mesmo que seja só um negócio extremamente básico. Eu só não terminei ainda, mas esse vídeo vai sair em algum momento. E também vai ter um vídeo inteiro sobre minha web novel, que tá na descrição. Vão ler essa porcaria, porque ninguém lê, só minha namorada lê essa coisa. Já tem 66 capítulos publicados e eu não recebi um único comentário até hoje nessa bagunça de fantasia muito aleatória. E é isso, tchau. Eu espero que todo mundo encontre o amor e beije muito na boca. Meus parabéns para todo mundo que tá vivo. Eu lembrei de falar algo agora. Eu continuo tendo medo de agulha, mas eu tenho que superar esse medo porque eu sou trans. KKKKK, quem não percebeu até agora, por favor, se retire do recinto. Você não esteve prestando muita atenção nisso. E como eu obviamente quero fazer terapia hormonal, eu tô tendo que injetar na minha coxa com uma agulha estrogênio. E eu precisei superar bastante medo de agulha para fazer isso. Basicamente 2 vezes ao mês. E eu, eu tô me surpreendendo. Eu achei que eu não conseguiria fazer isso. É isso que eu tenho a dizer, gente. Tchau. Eu vou me matar.